Olá, eu sou Carlos Raton e esse é o Pode Povo, feito para dar vez e voz a você. E aqui é jornalismo. E hoje o assunto é muito importante, principalmente para pais, mães, professores, enfim, é muito importante. Vamos falar sobre a importância da educação em sexualidade nas escolas como prevenção de violências. E eu estou aqui com uma especialista, estou com a sexóloga e escritora Cristiane André. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu agradeço o convite e sempre a boa oportunidade de poder falar dessa temática tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, de tantas violências. Perfeito. Cris, é um assunto delicadíssimo, não? Para as Sim, pessoas bastante. é delicado porque com criança e adolescente, a visão de pais são diferentes, de educadores são diferentes, o mundo está diferente. Eu queria que falasse qual o tamanho dessa delicadeza, pode dizer assim. Então, eu acho importante a gente entender que quando a gente fala de educação em sexualidade, nós não estamos falando de sexo. Nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de autoproteção. As crianças, elas precisam ter suporte, apoio, informação adequada. Por exemplo, eu já me deparei com alunas, com crianças de 9 anos, desesperadas, chorando dentro da escola, porque teve a primeira menstruação sem entender o que estava acontecendo. E ela achou que ela estava morrendo. Então, olha a dificuldade de uma criança de entender um processo do qual ela não foi preparada para aquilo. Mesmo em 2023, com toda a informação, com a cabeça dos pais diferentes, né, que a gente julga que serem diferentes, isso acontece ainda com as crianças de hoje, é isso? Acontece, porque uma criança de 9 anos, por exemplo, de 10 anos, que ela não teve um diálogo aberto em casa, que a família não preparou ela, porque nós, quando a gente fala de sexualidade, Raton, a gente fala do corpo, a gente fala da nossa sexualidade quanto corpo, quanto pessoa, quanto higienização, quanto proteção, quanto respeito do meu corpo e o corpo do outro. Sim. E você acha que, assim, isso você falou um caso de meninas, né? Que é delicadíssimo, né? A primeira menstruação e tal. Sim. Mas os meninos também, né? Essa educação também tem que ser feita. Não pense que o menino aprende sozinho, Não, de certa forma, né? Já foi tempo isso, não? Hoje a gente tem artigos que demonstram que muitos rapazes, muitos jovens tiveram câncer de pênis por falta de higienização, por não saber limpar e lavar o seu órgão íntimo. É chocante isso. Exatamente. Uma coisa que hoje seria natural, né? Com toda a internet e tudo mais, ainda assim, essa barreira ainda não foi ultrapassada. Não foi quebrada. A mesma coisa é a questão da vacina, né, Raton? A vacina do HPV, ela é uma prevenção, né, do câncer do colo de útero. Então, assim, não é a gente está liberando as crianças para ter relações sexuais, não é sobre isso, é sobre prevenção. Nós não sabemos quando cada adolescente, quando cada jovem irá ter a sua relação sexual. Isso não importa. E isso é uma questão de diálogo da família. Se a família souber dialogar e souber orientar, essa relação ela vai se dar o mais tardio possível. Mas é a questão do diálogo, do respeito ao corpo, de mostrar que ser homem não é ter a primeira relação sexual, mas isso é uma base, é um diálogo que precisa ser ele precisa ser construído ao longo de uma caminhada, né? A gente trazer para o menino o que de fato é ser um homem, porque homem não chora, porque homem, você sabe, então essas coisas todas, elas estão muito interligadas com a questão da sexualidade. E quando eu impeço que um adolescente tome a vacina do HPV, eu não estou impedindo que ele tenha a primeira relação sexual, eu estou impedindo que ele se proteja a futuramente não ter um câncer.
Perfeito. E você acha que a religiosidade atrapalha um pouco nesse sentido? Sim, Porque mas pela falta do entendimento, pela Entendi. falta da compreensão. É por isso que nós, especialistas, estamos hoje conseguindo adentrar as igrejas para conversar com os coordenadores de núcleos de adolescente, com os coordenadores dos núcleos de criança, para que eles possam entender isso que nós estamos tentando sinalizar. é bom que as pessoas entendam que essa pergunta que eu fiz e que ela respondeu, a questão da religiosidade, porque é bom que as igrejas comecem a ter esses assuntos bem debatidos, porque do que em vez de ficar fazendo política dentro das igrejas, né? É só um toque, porque o que mais se faz hoje, né, dentro das igrejas, isso eu falo com tranquilidade, e não é uma questão de ser evangélico, católico, é politizar a igreja. E, na verdade, isso que é assunto importante deveria ser mais debatido. Concorda comigo? Concordo, e eu fico feliz porque as igrejas estão abrindo as portas. Ainda bem. Para gente que trabalha sério, para pessoas que têm um trabalho sério, né? Então, as igrejas estão abrindo as portas, as igrejas estão, por conta de toda essa questão que envolve o abuso sexual, não só dentro das igrejas, mas em todos os lugares, porque a gente sabe que o abuso ele acontece em todos os lugares, principalmente dentro da própria casa da criança e do adolescente. As igrejas estão abrindo esse diálogo. Tá. Me explica uma coisa. Já que eu ia entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Já que você tocou, vamos caminhar pela tua vertente aí. Isso acontece em qualquer lugar, é isso que você falou? Sim. As pessoas pensam que acontece, a ignorância tamanha, que as pessoas acham que a pessoa vai no banheiro público. Isso vai acontecer em um banheiro público fechado, ou num ambiente, enfim, fora de casa. Mas não é, né, Cris? Não. Inclusive, a gente pode dizer que mais de 75% dos abusos que acontecem com crianças e adolescentes, eles acontecem intrafamiliar. 75%, vou repetir, 75%. Então, não é esse papinho que, na rua, o cara vê um cara ali, o cara entra no banheiro das meninas, isso é papo furado. E esse dado que eu estou te trazendo, de 75%, é um dado anterior à pandemia, tá? Porque se a gente for, de fato, olhar no momento da pandemia, que as crianças ficaram presas dentro das suas casas por 2 anos, com pessoas mentalmente desequilibradas, com famílias desestruturadas, com pai alcoólatras, com pais que utilizam drogas, esse número é muito maior. Extremamente maior, Caton. E me explica uma coisa, Cris, com a tua experiência, com todos esses anos que você tem trabalhado isso, acontece muito família, né? A família, geralmente, é pessoas próximas que acontece uma certa violência. Sim, infelizmente, o top da lista são pais. Pais. É. Pais abusadores, pais violentos, é isso? Pais. Em seguida vem padrasto e depois vem avô. É mesmo? São os 3 tops da lista. Então, pai, padrasto e avô. Meu do Deus. abuso intrafamiliar, essa é o que nos indica, por exemplo, se a gente for buscar lá nos direitos humanos, né? No Sim. site dos direitos humanos, é o que a gente vai encontrar. E como você, como educadora, como escritora, enfim, né, como especialista nisso, como é que fala isso para as crianças? É difícil, Cris, porque eu conheço o seu trabalho muito bom, por sinal. Você tem que explicar isso para as crianças, para elas entenderem os sinais, é isso? Me explica isso para a pessoa que está lá nos vendo agora, como é que as crianças e até os pais entendem esses sinais? Então, para mim não é difícil, né? Eu sou educadora, eu sou especialista, eu sou escritora. Eu acabei criando uma forma lúdica e interativa, né, por meio de uma oficina, de conversar com as crianças. E a gente aborda, na verdade, questões do dia a dia dessas crianças, né? Então, a primeira coisa que a gente aborda é a importância dela aprender a se higienizar sozinha, dela impedir que as pessoas toquem em suas partes íntimas. Então, a gente ensina a criança a olhar como é que é um toque natural de alguém que está te dando um banho, está te lavando, né? E como é que é um toque malicioso. Então, a gente vai abordando com a criança essa questão de, por exemplo, quando um adulto ele encosta
a parte íntima na criança e se esfrega na criança. A criança, ela tem esse entendimento. Inclusive, ela sempre fala, isso aconteceu comigo, mas eu não gostei, eu me senti desconfortável. Então, a criança, ela sabe identificar, ela só não sabe que isso é um abuso. Então, por exemplo, às vezes nas oficinas, acontece de uma criança... Eu estou falando assim, olha, você sabe que nenhum adulto pode estar olhando a criança trocar de roupa, a criança tomar banho. E é muito interessante que a criança fala assim, isso já aconteceu comigo. E aí eu falo assim, mas aconteceu com você? Sim, aconteceu. E como é que você se sentiu? Envergonhada. Eu não gostei. Eu me senti mal. Então, assim, só que a criança não sabe que isso é considerado um abuso. E, a partir do momento que ela entende que aquilo é um abuso, ela fala, então eu fui abusada. E, naquele momento, a criança descobre que, em determinado momento da vida dela, ela sofreu um abuso sexual. Porque, sabe, Raton, é importante a gente esclarecer que... O abuso sexual, ele não é o estupro de fato. E as pessoas confundem muito isso. Então, as pessoas acham que o estupro de fato é só tocar, é penetrar. E não. Existe o abuso verbal e o abuso não verbal. Entendi. Né? Existe o abuso de toque e o abuso sem toque. Então, por exemplo, eu acesso uma criança na internet e eu começo a convidar ela, eu trago palavras eróticas, eu mostro a minha parte íntima para a criança. Eu não toquei nessa criança de longe, pela internet, mas eu estou abusando aquela criança. Eu estou violando aquela criança. Por quê? Eu estou trazendo um conteúdo para aquela criança que não faz parte do contexto infantil. Você concorda comigo? Esse aqui não é o contexto de uma criança. A gente falar de sexo, a gente mostrar a parte íntima. E você percebe, eu não toquei nessa criança em momento nenhum. Eu estou de longe, eu estou na internet. Mas houve ali, sim, um abuso, houve ali um assédio, um abuso psicológico, dependendo... Às vezes, o abusador, ele ameaça a criança. Né? Hoje está muito comum isso nas redes sociais. Então, eu ia, no final da entrevista, te perguntar se a internet é uma ferramenta perigosa, e você já me disse que é uma ferramenta perigosa hoje em dia, né? Hoje é uma das mais perigosas, se ela não tiver controle, se a gente não verificar, se a gente não cuidar, se a gente não monitorar. Toda criança e adolescente deve ser monitorado nas redes sociais. Por exemplo, criança não deve ter acesso livre na internet. Os pais têm que adequar o computador de forma que a criança só acesse determinados conteúdos. Deixa eu falar uma coisa que ela falou, que é muito importante, então te interrompendo. Imagina. Isso não tem nada a ver com censura. Não tem nada a ver com censura. Isso não é um controle necessário para os dias de hoje. É uma segurança para os filhos, é isso? É uma segurança. Porque, assim, quando você delimita aquele conteúdo, você previne que ela não acesse, por exemplo, o submundo da internet. Porque, às vezes, tem um link lá e você acessa aquele link e você cai em alguma coisa. Raton, você não tem noção. Eu já tive situações de crianças na pré-escola, né? Que ela estava se tocando e tocando nas crianças e reproduzindo figurações sexuais. E aí eu fui chamada para conversar com a família. Sim. E tudo. E aí a mãe, olha, com quem que essa criança fica? Está acontecendo alguma coisa com essa criança. Não, ela só fica com a gente, eu não deixo ela com ninguém. Eu falei, não, ela está acessando alguma coisa, porque aonde que ela está vendo isso? Porque ela está reproduzindo um ato sexual. Ela colocava os meninos deitadinhos no banco e ela subia em cima e ficava esfregando a boca no menino. Uma criança de 4 anos, 3, 4 anos. Então, não é natural isso. E aí, a mãe falou assim, não, ela chega em casa, eu dou um banho nela e ela fica no celular vendo a Peppa. Eu falei, opa, você assistiu esse filme da Peppa? É no celular? É. Você baixou? Baixei. Você já assistiu? Não.
Aí a mãe pegou o celular, abriu o celular, no meio do filminho da Pepa, entra um conteúdo pornográfico. Ai, caramba. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Quando a gente baixa um filminho da internet, a gente tem que assistir primeiro o conteúdo para ter certeza de que não tem nenhum conteúdo pornográfico no meio desse filminho. Vou completar agora. Como é que é a sensação dos pais? Você deve ter contato com... Você acabou de falar uma situação. Mas tem pais que não aceitam, começam a achar... Deve ser difícil para os educadores, né? Falar para os pais, olha, tem alguma coisa errada acontecendo na sua casa, sua filha o seu filho está acessando uma coisa que não pode. E às vezes o cara fica, né, se constrangido, fala, não é assim, eu dou educação para meus filhos. Existe essa barreira, que eu sei como é que é, né? Como é que é isso aí? É muito comum? É muito comum. Primeiro que, assim, os pais negam até o fim. Alguns pais ficam chocados. Mas, diante, né, de uma constatação dessa, por exemplo, que a própria mãe, naquele momento que eu trouxe uma informação para ela, sim, de que alguns vídeos da internet infantis, no meio desses filmes, nós encontramos conteúdo pornográfico, ela automaticamente ela pegou o celular e ela começou a passar o filminho rápido, né? E ela se deparou com aquela cena de um conteúdo pornográfico. Mas deve ter gente que fala assim, não tem, pronto, e vai embora. E aí a escola fica com esse problema para resolver, né? A gente, quanto educador, né, nós temos obrigação de alertar. Em qualquer caso de suspeita, a gente não tem que ter certeza de nada, né? É bom a gente falar no ECA, no artigo 245, que fala, em caso de qualquer suspeita, de qualquer violência ou negligência, nós, quanto educadores, temos que fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar. Nós temos que comunicar ao Conselho Tutelar que está acontecendo alguma coisa diferente com aquela criança. E tem que agir de forma urgente, o Conselho Tutelar. Sim. O Conselho tem que ser pontual. Mas para ele que haja com urgência, tem que melhorar a situação do Conselho Tutelar. Eu já fiz uma matéria aí, Conselho Tutelar de Gonzaga. Eu não sei como é que está agora, se melhorar a situação, mas os funcionários estavam numa situação horrorosa, né? Então, para que eles possam agir, eles têm que estar trabalhando em condições boas, né? Então, mas vamos voltar ao assunto aqui. Eu tenho que lembrar sobre isso. Os conselheiros tutelares, eles recebem informação adequada, né? Para fazer esse processo, para fazer esse trabalho. Sim. Né? O conselho, hoje, ele é extremamente organizado no sentido de como trabalhar com a rede, de como se conectar. Sim. Eles recebem informação para isso. Então, há um trabalho bem significativo nessa questão. Eu não entendo que há negligência por parte do Conselho nessa questão. O que eu percebo é um outro lado. Ainda, e eu não estou falando dos educadores específicos, eu estou falando de uma forma geral no Brasil. O educador ele tem medo, né, da denúncia. Até porque ele trabalha na escola, ele trabalha dentro da comunidade. Tá. Né? Tem aquela coisa, eu vou denunciar e depois... Esse abusador é o pai, é o avô, vai vir aqui na escola. Entendi. Como é que eu vou lidar com isso? Exatamente. O que eu vou fazer? Porque eu tenho que vir trabalhar, eu tenho que entrar na comunidade. Então, por isso existe um grande número ainda, né, de subnotificações por conta do medo. E o medo não é também só dos educadores, é da própria família. Às vezes, o abusador... Ele é identificado pela família, a família sabe, mas ele é aquele pai violento que bate na mãe, que comete violência doméstica. Como é que essa mãe que apanha desse marido, ela vai denunciar que o marido está abusando da filha ou do filho? Exatamente, é uma situação horrorosa, difícil pra caramba. É muito complicado. E ela vive, às vezes, depende financeiramente desse pai. É um contexto, um contexto de uma desestrutura total, né? Então, ele é o provedor da casa, então ela depende financeiramente, ele é violento, ele bate, ele agride, ela não consegue nem se livrar dessa violência doméstica que ela vivencia. Como é que ela vai denunciá-lo como um abusador? Cris, uma outra pergunta que me veio agora.
E eu queria que você falasse que é uma questão apenas de ambiente, porque esses abusos podem estar sendo cometidos tanto no lugar de pessoas baixo poder aquisitivo como um grande poder aquisitivo, né? O abuso acontece em qualquer ambiente, não tem esse negócio. Porque lá mora comunidade, mora pessoas relativamente pobres, é lá que acontece mais. Não é. Não isso que é. Então tem que acabar também com esse paradigma aí, né? Ou seja, vamos romper esse paradigma, na verdade. Né? Falar, olha, existe em qualquer lugar. Sim. Né? Inclusive, se a gente for olhar os dados dos direitos humanos por cidades e a gente olhar especificamente nas cidades, a gente vai identificar que, dependendo da cidade, os bairros que mais têm notificação de violências são os bairros, não os bairros periféricos. Né? Mas a gente também tem que pensar numa outra contrapartida, que também não é fácil denunciar quando você mora numa comunidade. Exatamente. De alta vulnerabilidade. Exatamente. Né? Tem o medo, tem a questão de que, às vezes, a comunidade ela tem as próprias leis. Ou seja, ela pode agredir, até mesmo matar um pai, uma mãe. Sim. Né? E, às vezes, sem ainda tudo averiguado direito. Né? Já aconteceu casos de injustiças, né? Sim. Ou justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Sim. Isso pode comprometer. É difícil a gente avaliar essa questão friamente. Né? Existem vários aspectos da subnotificação. Sim. O aspecto da onde você mora, o aspecto de condição financeira. Eu acho que tudo isso a gente tem que pesar. O que a gente não pode é ter esse preconceito do que você falou. O abuso só acontece em bairros de vulnerabilidade. Não. O abuso ele acontece em todos os lugares. A mesma coisa. A abusadora é só homem. Mentira. Nós temos várias mulheres abusadoras. Inclusive, se a gente for olhar, uma coisa que também não há quase notificação, é a violência, né? O abuso contra crianças com deficiência. Mas, na grande maioria, no caso de crianças com deficiência, os abusadores são as mulheres que são as guardiãs dessas crianças, são as cuidadoras. Entendi. Então, nesse caso, se você for olhar um índice, o número maior é de mulheres abusadoras. Por quê? Porque dificilmente alguém contrata um homem como cuidador. Nossa, é verdade. Entende? Então, o que a gente não pode na violência é a gente rotular qualquer coisa. E falando em rotular, isso não quer dizer também que... É uma outra coisa que eu queria discutir com você, e que você é muito especialista nessa área, tem nada a ver com identidade sexual, não é? Em absoluto. Nada. Não tem nada a ver isso. Nada. Então, o hétero comete tanto abuso quanto qualquer outro gênero, não é isso? Ou gênero, identidade, enfim. Isso tem que estar claro, porque as pessoas tendem a pensar que a pessoa que é abusadora geralmente não é heterossexual, e não. Não. Inclusive, se a gente analisar, né, os dados, o maior abusador é o pai. E esse pai é o quê? Esse pai é casado, tem uma família, é hétero, mas é um abusador. E é importante também, Raton, a gente lembrar que as pessoas falam muito sobre a questão da pedofilia, né? Então, é importante a gente esclarecer que a pedofilia não é um crime, a pedofilia é uma parafilia, é um transtorno mental de ordem sexual, é uma doença mental de ordem sexual, certo? E a maioria dos abusadores não são pedófilos. E nem todo pedófilo é abusador. Porque, às vezes, aquele pedófilo ele tem o transtorno mental, mas ele morre de medo Sim. de tocar numa criança e ser preso, ser morto. Sim. Né? Sim. E, ao contrário, o número maior são de não pedófilos. Então, 90% dos abusadores são chamados de abusadores ocasionais. Eles se aproveitam da oportunidade de estar ali sozinho com uma criança para violar aquela criança. 10% dos abusadores, presta atenção, só
10% dos abusadores são pedófilos. Perceberam como é, o que se quebrou aqui de estigma aqui, né? Tudo coisa estigmatizada, quando a gente vai ver, é completamente diferente. Está aí uma especialista falando nu e cruamente o que acontece aqui, né? Às vezes você não desconfia daquele papai maravilhoso, né? Família ótima, e você não sabe o que está acontecendo na casa dele ou até fora da casa dele, é isso? Inclusive, é interessante quando a gente analisa um abusador, o abusador ele não é agressivo. Geralmente ele não é violento. É lógico que existem as exceções. Mas normalmente o abusador é aquele tio legal. É aquele cara bacana que está sempre com as crianças, que oferece, tem sempre bala, chocolate no bolso. É aquele que se oferece na comunidade para tomar conta das crianças. Não, pode ir lá, pode ficar tranquilo que eu fico com elas aqui, está tudo bem. Enquanto está todo mundo no churrasco, comendo, ele está lá no meio das crianças, jogando para cima, dando cambalhota, brincando. É aquele que ninguém nunca vai desconfiar. Cris, nós estamos com o tempo esgotando, mas eu queria que você falasse desse seu livro importante aqui, tá? Ela trouxe aqui o livro para nós mostrar. Vamos conversar. Olha, esse livro é importantíssimo, papai e mamãe tem que ver esse livro, comprar esse livro, né? Ela é bem importante, que dá uma dica, né? A Cris pode falar melhor sobre esse livro, que é bastante importante. Esse livro, ele antes de eu publicar esse livro, ele passou mais ou menos pela mão de 2.000, 3.000 crianças antes de ser publicado. Tá. Porque eu queria ver com a criança... Mostra o livro aqui, ó. Mostra o livro. Vou te interromper, mas isso aí. Vamos conversar. Esse que é sobre violência sexual infantil. Ela está mostrando aí pra gente. Esse livro, ele passou pela mão de várias crianças porque eu queria que as crianças me identificassem as figuras melhores, a fala melhor, de que forma que elas absorviam de forma mais fácil e mais lúdico possível, né? Então, eu passei pela mão de muitas crianças e elas que me mostraram as melhores figuras, a forma mais interativa de compreender esse tema tão pesado. E o livro, ele é uma oficina, né? Que qualquer educador, qualquer pessoa que eduque uma criança, ela consegue abordar essa temática do abuso sexual com uma criança a partir de 4 anos. Caramba, hein? E é interessante porque, assim, não se fala absolutamente nada sobre sexo no livro, em momento algum. Não tenham medo, viu? Inclusive, o livro ele tem todo um manual de instrução que o pai lê, a família, né? O educador lê antes e depois ele vai ler o livro junto com a criança. E você pode auxiliá-los isso? Nas escolas, você já faz isso? Como é que é? Sim, a gente faz um trabalho nas escolas bem interessante, não só com as crianças, mas com os educadores também. Porque não é fácil a gente falar sobre essa temática com as crianças. Não é um assunto fácil. Agora, com o livro fica fácil, porque é um livro de perguntas e respostas. E o grande lance desse livro, Raton, é que a gente vai trabalhar com a bagagem que a criança traz. Você vai mostrar a figura para a criança e a criança vai te dizer o que ela está entendendo. Então, você mostra o mesmo livro para uma criança de 4 anos, ela vai te dar uma resposta. Você mostra para uma criança de 8, de 10, ela vai te dar uma outra resposta completamente diferente, de acordo com a vivência que ela teve na sua vida. Então, ele trabalha com a bagagem que a criança traz. E aí a gente vai trazendo algumas perguntas importantes, por exemplo, que é a mais importante do livro. Você sabe que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas? Entendi. E aí a gente também tem que perguntar, você sabe o que é parte íntima? Porque, às vezes, a gente está fazendo uma pergunta para a criança responde sim e não, e ela não sabe o que é parte íntima. Eu brinco com as crianças, né? Oh, cadê a parte íntima? Tem criança que põe a mão na orelha. Entendi. Nossa, então, olha... Então, é importante a gente trazer informação e a gente partir do pressuposto que a criança não sabe, que a gente tem que ensinar, a gente tem que informar, a gente tem que dialogar e a gente tem que... oportunizar que essa criança possa falar sobre as violências que ela sofre ao longo da sua vida, principalmente em casa. E a escola é um espaço seguro e protegido para isso. Perfeito. Com essa frase aqui da Cris, a gente encerra aqui o Pó de Povo.
Nos assistam nas redes sociais, nas plataformas digitais. Daqui é jornalismo. Toda quinta-feira, aqui no Diário do Litoral. Um abraço a todos. Obrigado, Cris, por ter vindo. Imagina, obrigada eu pelo convite e por abordar um tema tão necessário nesse momento. Até logo. Tchau.